Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Oliveira e nós estamos iniciando um novo quadro no nosso canal, Personalidades da Química. E a personalidade que nós vamos conhecer em detalhes não poderia ser diferente. Eu estou me referindo a Marie Curie, a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes, a química e a física. Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo, em 7 de novembro de 1867. Marie estudou em uma universidade clandestina em Varsóvia, onde teve os primeiros contatos com a química experimental. Isso em uma época em que muitas universidades não admitiam mulheres. Aos 24 anos, em 1891, juntamente com uma irmã, ela conseguiu ir para a França para dar continuidade aos seus estudos. Em 1893, se formou em Física e em 1894 recebeu o seu segundo diploma. Em 1895, ela se casou com o físico francês Pierre Curie. Eu também farei um vídeo sobre ele aqui nesse quadro, Personalidades da Química. Eu quero citar aqui 2 cientistas que contribuíram no começo dessa história. O cientista Röntgen, que em 1895 descobriu a existência dos raios-x. E outro cientista, Henri Becquerel, que no ano seguinte, em 1896, descobriu que os sais de urânio emitiam raios-x e que esses raios possuíam um grande poder de penetração. Foram os primeiros passos para a descoberta da radioatividade. Em 1897, nasceu a primeira filha de Marie Curie, Irene, que também viria a ganhar um Nobel de Química. Mas que família, hein? Podemos chamar a família dos prêmios Nobel. Já a segunda filha do casal, Eve, nasceu em 1904. As pesquisas de Pierre Curie eram em magnetismo e em outras áreas, mas ele abandonou tudo para trabalhar com sua esposa, principalmente devido aos resultados espetaculares e inéditos que ela vinha obtendo com a radioatividade. É importante destacar o protagonismo de Marie Curie em suas pesquisas, mesmo trabalhando com o seu esposo. Marie e Pierre Curie ficaram trabalhando juntos no mesmo laboratório. Inclusive, foram eles os criadores do termo radioatividade. Em 1898, eles descobriram 2 elementos químicos, o polônio e o rádio, e publicaram essas descobertas em artigos científicos. O nome dos elementos químicos, polônio, foi em homenagem ao país onde Marie Curie nasceu, a Polônia. E rádio está relacionado com o termo latino raio e também, de certa forma, com o termo radioatividade. É importante destacar que esses elementos químicos são elementos naturais, ou seja, elementos radioativos que já existem na natureza, porém em proporções muito pequenas. E foi a própria Marie Curie que desenvolveu técnicas para isolar esses elementos radioativos. Os trabalhos do casal na tentativa de obter esses elementos químicos puros foram colossais. Isso devido à pequena concentração desses radioisótopos na natureza. Eles chegaram a trabalhar com 1 tonelada do minério que contém esses elementos, para obter poucos miligramas do sal cloreto de rádio. Em 1903, Marie Curie concluiu o seu doutorado
na Universidade de Paris. E neste mesmo ano, 1903, o casal ganhou o Prêmio Nobel de Física, juntamente com o físico Henri Becquerel, pelos trabalhos pioneiros nos conhecimentos da radioatividade. O físico Henri Becquerel é o mesmo cientista que descobriu os raios X que eu falei agora há pouco. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. E olhe que por trás dos holofotes, apesar do protagonismo de Marie Curie nessas descobertas, o prêmio seria dado apenas a seu esposo. Nos últimos momentos, o Comitê do Nobel incluiu o nome dela na premiação. Infelizmente, em 19 de abril de 1906, o seu esposo morreu em um acidente nas ruas de Paris, atropelado por um veículo puxado por cavalos. Logicamente, Marie Curie ficou arrasada com a morte do marido, porque além do amor que um tinha pelo outro, o amor pela ciência os unia. Apesar disso, a Marie Curie continuou com seus estudos sobre a radioatividade. E em 1910, ela finalmente conseguiu isolar o metal rádio puro. Ela nunca conseguiu isolar o elemento químico polônio, principalmente porque a sua meia-vida é muito pequena, em torno de 138 dias. Para quem está esquecido o que é meia-vida, eu vou lembrar. Meia-vida é o tempo necessário para uma determinada quantidade de um isótopo radioativo se reduz à metade. Isso significa que a cada 138 dias, a quantidade desse isótopo radioativo do polônio se reduz à metade. Existem radioisótopos com uma meia-vida muito grande. Por exemplo, o carbono 14, que possui uma meia-vida de 5.730 anos. Ou seja, para que uma determinada massa desse isótopo de carbono 14 se reduza à metade, são necessários 5.730 anos. Por esses êxitos, em 1911, Marie Curie ganhou o segundo prêmio Nobel. Agora, o prêmio Nobel de Química, principalmente devido à descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, mais 2 novos elementos químicos para a tabela periódica na época. A tabela periódica atual tem 118 elementos químicos. Ela também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. E quais eram as aplicações práticas da radioatividade naquela época? Marie Curie dirigiu os primeiros estudos da radioatividade, como, por exemplo, no tratamento de neoplasias, utilizando isótopos radioativos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela também contribuiu com o desenvolvimento e a instalação de cerca de 200 unidades radiológicas em hospitais. Ela também foi responsável no desenvolvimento de unidades móveis que ofereciam serviços de raio-x nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Marie conseguiu também criar um instituto de pesquisas, o Instituto Curie, e também um laboratório de referência nos estudos de radioatividade. Deste Instituto Curie saíram mais 4 ganhadores de prêmios Nobel. Marie Curie recebeu inúmeros prêmios e com o dinheiro ajudava amigos, familiares, pesquisadores e instituições. Ela, inclusive, chegou a recusar o recebimento de muitos desses prêmios e solicitava que o dinheiro proveniente dos prêmios fossem doados às instituições científicas da época.
Marie Curie ministrou palestras sobre radioatividade em muitos países pelo mundo, em universidades, centros de pesquisas, divulgando as suas descobertas em radioatividade. Inclusive, ela esteve aqui no Brasil, Marie Curie e sua filha Irene. Elas estiveram aqui no Brasil entre 15 de julho e 28 de agosto de 1926. Ou seja, elas ficaram 44 dias no Brasil. Neste período, ela realizou, juntamente com a sua filha, 11 conferências na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Elas também estiveram na Faculdade de Medicina de São Paulo, foram também para Belo Horizonte, para uma conferência na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Neste período, ela foi recebida no Palácio do Catete por Arthur Bernardes, que era o presidente da República. Elas aproveitaram também para visitar o Pão de Açúcar, o Corcovado, o Senado e o Museu Nacional. Tudo isso ocorreu durante o período em que a sede do governo brasileiro ainda era no Rio de Janeiro. Marie Curie morreu de anemia plasmática em 1934, aos 66 anos de idade. As causas da sua morte foram devido ao seu trabalho com elementos radioativos e também pela exposição a esses radioisótopos durante o uso de radiografias, durante o período da Primeira Guerra Mundial. Em 1995, o seu corpo foi exumado e depositado no Panteão, em Paris. Isso ocorreu em reconhecimento dos seus méritos para o conhecimento e desenvolvimento da radioatividade. As contribuições com a descoberta da radioatividade e dos elementos radioativos foram fundamentais para o desenvolvimento da química. Por exemplo, no famoso experimento de Rutherford, onde ele usou um isótopo radioativo e descobriu a existência da eletrosfera e do núcleo dos átomos, além de suas diversas contribuições na física. No ano de 2011, 100 anos de ela ter recebido seu segundo prêmio Nobel, as Nações Unidas anunciaram o Ano Internacional da Química e, ao mesmo tempo, a Polônia declarou o Ano Internacional de Marie Curie. Uma cientista que é um exemplo universal de dedicação para a realização de seus objetivos e da superação das dificuldades e discriminações. Tudo isso ocorreu pelo seu amor profundo à ciência, especialmente a química experimental. E aí podemos fazer uma pergunta. As suas descobertas pioneiras em radioatividade possuem aplicações na química moderna? A resposta é sim. Quais são essas aplicações? Por exemplo, nós podemos citar na determinação da idade de fósseis e de rochas, na esterilização de materiais cirúrgicos, na esterilização de alimentos, para aumentar a sua conservação, já que a radioatividade destrói possíveis micro-organismos que poderiam causar doenças. Na medicina, na obtenção de diagnósticos, no tratamento do câncer. Então, nós percebemos que são diversas as aplicações da radioatividade, mesmo na química moderna. Podemos citar também no processo de fissão nuclear. E o que é fissão nuclear? Vamos lembrar. É a quebra de um isótopo radioativo em 2 núcleos menores, liberando uma quantidade enorme de energia.
A fissão nuclear pode ser usada para produzir energia elétrica nas usinas nucleares e, infelizmente, também pode ser utilizada para fins bélicos, como, por exemplo, na produção de bombas atômicas que funcionam a partir de um processo de fissão nuclear. Podemos também citar o processo de fusão nuclear. Fusão nuclear é um processo de junção de isótopos menores, principalmente núcleos de hidrogênio, que se convertem em núcleos maiores, como, por exemplo, em núcleos de hélio. Esse processo ocorre naturalmente nas estrelas, como no Sol, aqui no nosso sistema solar. A fusão nuclear, ela libera uma quantidade de energia enorme, ainda maior do que no processo de fissão nuclear. O processo de fusão nuclear também é utilizado para a produção de bombas, como, por exemplo, as bombas de hidrogênio, também chamadas de bombas H, que são altamente devastadoras. Elas liberam muito mais energia que as bombas atômicas. Os seres humanos são responsáveis pela utilização dos conhecimentos científicos para o bem da humanidade ou com outras finalidades, como, por exemplo, a criação de bombas de grande poder de destruição, com o intuito de dominação e de poder bélico. A humanidade deve muito às descobertas de Marie Curie, por todas as contribuições para o desenvolvimento da química. Marie Curie, sem dúvida, é uma grande personalidade da química. E aí, o que mais te chamou a atenção na vida de Marie Curie? Deixa o teu comentário. Você assistiu ao filme Radioactive, lançado na Netflix em 2019? Qual a sua opinião sobre esse filme? Qual a outra personalidade da química que você quer ver aqui no canal? Escreve aí abaixo. Deixa os seus comentários, compartilhe esse vídeo, assim você contribui com o crescimento do canal e ajuda a divulgar os conteúdos relevantes que aqui são promovidos semanalmente. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, é de graça e deixe ativado o sininho para receber as notificações dos novos vídeos produzidos. Veja aqui ao lado o próximo vídeo que eu recomendo que você assista aqui no canal e também a outro vídeo que o YouTube está sugerindo para você. Um grande abraço, até a próxima, tchau!